O minério de ferro chegou às suas mínimas em mais de um ano, só que mesmo assim a gente não viu uma queda nas ações da Vale, porque esse cenário meio que já estava no preço. A gente sabe que as ações já vêm caindo nesse acumulado de 2024. As ações da Vale, aliás, até subiram um pouco hoje, e nesse cenário aí de Vale 3 em alta, a gente viu o Ibovespa que também fechou no campo positivo aos 136 mil pontos. E vocês lembram da Azul que está despencando aí na bolsa aí nesses últimos dias por conta dos rumores de recuperação judicial? Quem vendeu as ações da companhia nesse contexto foi a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que estão entrando aqui na live das 19 horas, para todo mundo que está marcando presença logo nos primeiros minutinhos. Boa noite para o José, para o Adriano que está sempre por aqui, para o Adilson, para todo mundo que está entrando aqui na edição dessa quinta-feira da live das 19 horas. Peço para vocês deixarem o like, quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E vamos ao que interessa, vamos falar sobre o fechamento de pregão de hoje, sobre como a bolsa fechou nessa quinta-feira. A gente viu uma leve alta aí no Ibovespa, um avanço tímido de 0,29% hoje. Bolsa, portanto, fechou aos 136.502 pontos. Hoje que o dia foi marcado aí por uma retração relevante no minério de ferro, como eu falei inclusive aqui na introdução da live, né? Mas nós não tivemos um dia negativo para a Vale, porque esse cenário ele meio que já estava no preço, como vocês bem sabem, né? O minério de ferro ele já vem de várias quedas aí nos últimos dias, a Vale estava acompanhando isso acontecendo, inclusive alguns pregões dessa semana, foi o tema da live de algumas edições dessa semana por conta desses eventos, e a gente viu aquele dia misto aí para as movers. Vale, que eu acabei de comentar, né? Subiu 0,8%, Vale que é, né, a companhia que tem o maior peso individualmente na carteira do índice, né? E a gente viu um dia negativo para a Petrobras aí, uma queda aí de 0,5% nas ordinárias e 0,4% nas preferenciais. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, B3 subiram, mas por outro lado a gente também vê outros quadradinhos vermelhos aqui de companhias relevantes na carteira do índice ali, Equatorial, Sabesp, Suzano, BRF, Klabin, companhias aqui que são relevantes também no índice, mas caíram. Então a gente vê aquele dia bem misto dentro do Ibovespa, mas como eu falei, o saldo ainda se manteve positivo, aí o Ibov fechou com uma leve alta aos 136 mil pontos. Quando a gente olha para as maiores variações, a maior alta do Ibovespa hoje foi do IRB, que avançou 5,8%, foi seguido por MRV e CN Mineração, que avançaram 5,4% e 3,3% respectivamente. Olhando para as maiores quedas, a gente vê aqui que a maior queda do Ibovespa hoje ficou com Açaí, que recuou 3,7%, foi seguida por Azul, que caiu 3,6%, e a gente também teve Minerva caindo 2,8%. Azul, como eu comentei aqui na introdução da live, né, a gente teve esse evento aí da companhia tendo essa notícia aí né, de venda de ações por parte da BlackRock. Eu já dou, aliás, mais detalhes para você sobre por que isso aconteceu. E olhando para os demais destaques aí do pregão de hoje, né, foi um dia misto também lá em Wall Street, né? A gente viu o Dow Jones e o S&P fechando em queda, o Dow Jones caiu 0,5%, o S&P 0,3%, só que a Nasdaq fechou em alta de 0,25%. Quando a gente olha para as commodities, alta de 0,2% no petróleo Brent, que fechou aos $72. E no dólar, né, no mercado de câmbio, a gente viu uma queda de 1,2% na moeda americana, que fechou aos R$ 5,57. Vale lembrar que hoje a gente teve intervenção por parte do Banco Central. Não é a primeira vez que a autoridade monetária toma esse tipo de decisão. A gente já viu isso acontecer nos últimos dias e hoje não foi diferente. A gente viu aí o BC intervir aí no mercado de câmbio. E o minério de ferro, como eu falei para vocês, teve uma queda aí, foi uma queda menor do que a dos últimos dias, só que como eu já vi em queda, a gente teve mais uma, ele chegou no seu fundo de mais de um ano, ou seja, o minério de ferro nunca esteve em preços tão baixos em cerca aí de pouco mais de um ano como ele está hoje. E aliás é sobre isso que eu tenho que comentar com vocês, né? Como vocês podem ver aqui na tela, né? Tá aqui o gráfico da bolsa de commodities de Dalian. A gente teve uma queda hoje de 2,6%. A tonelada do minério de ferro está operando aí aos $95
e como vocês podem ver, inclusive, né, os números desse gráfico aqui, eles estão em yuan, né, que é a moeda local, mas no câmbio está ali cerca de 95 dólares. Essa foi a quinta queda consecutiva para o minério, e eu relembro para vocês que nos últimos dias a gente viu um cenário bem negativo já para o minério, né? Inclusive a gente viu quedas aí de mais de 4% na cotação da commodity, uma volatilidade bem alta, e o cenário, né, o que fez a queda de hoje, o motivo, ele é o mesmo atrelado às quedas dos últimos dias. O mercado se mantém muito cético acerca da economia chinesa, acerca aí da recuperação da economia aí do dragão asiático. A cotação, como eu falei, está no seu nível mais baixo de um ano, porque os dados econômicos da China ali, eles seguem preocupando bastante o mercado. Um dos principais temas aí nesse sentido é o enfraquecimento da atividade industrial. Esse é um tema aí que, por conta dos últimos indicadores, né, das últimas novidades, a gente tem visto que a atividade industrial chinesa não tem mostrado sinais de recuperação. Isso, obviamente, preocupa, porque mostra que a demanda por minério de ferro ela deve ser menor. Se a demanda é menor, o preço tende a cair. Aliás, a gente tem informações aqui, né, tem um site chinês que chama Hexon Futures, que diz o seguinte: a forte oferta e uma demanda inicialmente impulsionada por uma retomada da produção nas usinas siderúrgicas em agosto acabou enfraquecendo devido a um declínio nos lucros. Então, o que a gente tem é basicamente uma demanda que está se mostrando cada vez mais fraca, e além disso, a gente tem uma oferta que segue alta, né, que segue aquecida. Então, nos dois lados da curva, digamos assim, né, nas duas variáveis, estão jogando ali contra o minério de ferro, estão fazendo a cotação cair. Como eu falei, as preocupações são as mesmas, né? Se você assiste a live das 19 horas todos os dias, você deve inclusive, achar que eu estou sendo aqui um pouco repetitivo, porque de fato as preocupações elas seguem parecidas. Vale lembrar, né, que também temos as preocupações com o setor imobiliário, né, além dessa questão industrial, e o setor imobiliário dentro da China, né, obviamente é o setor que mais consome aço. E o setor imobiliário tem mostrado aí indicadores negativos, né, não tem se mostrado muito aquecido, e aí nesse cenário também sinaliza uma demanda por aço menor, a commodity também tende a cair. Vale lembrar, né, que a China é o maior consumidor da commodity no mundo, né? Então qualquer evento como esse por lá, né? Qualquer sinalização como essa que a gente está tendo aqui por lá, tende a bater na cotação do minério de ferro, tende a fazer com que a commodity tenha o seu preço em queda. Essas são as últimas novidades que a gente tem sobre o tema. Assim que a gente tiver mais atualizações, a gente traz para vocês aqui na live das 19 horas. Agora eu tenho que falar um pouco sobre Selic. Antes disso, deixa eu só dar uma olhada no chat. Uma boa noite para o Paulo, para o Silvio, pro outro Paulo, né? Tem charás aqui na live de hoje, pro Jorge, pro Márcio, para todo mundo que tá entrando por aqui. Peço para vocês deixarem o like, quem for novo por aqui não esquece de se inscrever no canal. E relembro que hoje é quinta, então hoje é dia de participação da Suno Consultoria, né? Se vocês tiverem dúvidas aí sobre gestão de carteira, sobre investimentos, manda aí pra gente ao vivo, quem sabe a gente consegue responder aqui muito em breve. E continuando no noticiário de hoje, né, como eu falei, tem notícias sobre Selic, porque como vocês sabem, o grande debate aí que a gente está vendo no mercado nessas últimas semanas é um debate sobre Selic, né, sobre a próxima reunião do Copom, se a gente vai ter ou não uma elevação da taxa básica de juros. Até pouco tempo atrás, né, vocês lembram bem, né? A discussão era, poxa, será que vai manter até o final do ano ou se a gente vai ter alguns cortes? Agora, a discussão é se a gente vai ter uma alta. E tem uma ferramenta aqui de inteligência artificial lá da Ecos Capital que revela aqui que existe 41% de chance de a gente ter um aumento da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse aumento deve ser de 0,25%, ou seja, de 25 pontos base, né, como a gente fala. E se isso de fato se concretizar, né, se na próxima reunião do Copom o comitê elevar a taxa Selic em 0,25, a gente vai ver uma Selic que passará a ser de 10,75%. Como eu falei, é uma ferramenta de inteligência artificial aqui que coleta e analisa dados. Está aqui na tela para vocês, né, a probabilidade de manutenção da Selic para a reunião aqui, que é a próxima reunião do Copom, que ocorre entre os dias 17 e 18 de setembro. Então tá esse gráfico aqui para vocês darem uma olhada. E a gente tem aqui, né, como eu falei, essa previsão aqui, essa estimativa de 41% de chance de ter alta né, na taxa Selic na próxima reunião. Essa inteligência artificial da Ecos Capital, ela aponta que nessa semana ocorreu um aumento aí no número de contratos em aberto no mercado de opções de Copom, passando de 18.088 para 21.522. A casa diz o seguinte:
As taxas dos DIs com prazos mais longos subiram nessa sexta-feira devido a preocupações com o equilíbrio fiscal. E aí está falando, né, do pregão da última sexta-feira. Após o aumento da dívida bruta em julho e a força do mercado de trabalho, que trazem dúvidas sobre o controle da inflação. Declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reduziram as expectativas de alta de 50 pontos base na Selic em setembro, estagnando as taxas de curto prazo, mas impulsionando as de prazo mais longos. E vale relembrar, né, pessoal, que essa, como eu falei aqui, né, quando eu estava entrando nessa notícia, né, essa discussão sobre uma possível alta aí de juros por parte do Copom, ela é uma discussão relativamente recente, né? Ela foi meio que reacendida tanto por conta dos indicadores recentes, né, os indicadores econômicos que a gente viu, quanto por declarações de membros do Copom. O Gabriel Galípolo, né, que é o diretor de política monetária do Banco Central, que agora inclusive foi nomeado, né, para ser o próximo presidente do BC, ele tem participado de vários eventos e reiteradas vezes ele disse: sim, o Banco Central irá elevar a taxa Selic se assim for necessário. Então temos aí um cenário aí que tem reacendido essas discussões e existe esse debate aí se a gente vai ver uma taxa Selic que vai ser mantida daqui para o fim do ano, né, se ela vai seguir nesse mesmo patamar, ou se a gente vai ver uma alta, e até como eu falei para vocês, uma alta já nessa próxima reunião aqui que vai ocorrer entre os dias 17 e 18 de setembro. Vale destacar, né, que essa estimativa aqui da inteligência artificial, né, como eu falei, 41% de probabilidade, né, de a gente ver uma alta da Selic, mas ela é uma estimativa que destoa da projeção do consenso de mercado. Né? Como vocês conhecem bem, né, o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, mostra que o consenso do mercado financeiro ainda espera que a Selic seja mantida daqui para o fim do ano. A projeção é de que uma Selic termine ali em 10,5% nesse ano de 2024. Mas, como eu falei, individualmente várias casas aí estão esperando alta da Selic. É o exemplo aí da Ecos Capital com essa ferramenta de inteligência artificial. Essas são as últimas novidades que a gente tem aí sobre política monetária. E agora a gente pode falar sobre as empresas da Bolsa, né? Podemos voltar a falar aqui das companhias, porque como eu falei na introdução da live, temos notícias sobre Azul, porque a gente teve a revelação aqui de que a BlackRock, né, que é a maior gestora de ativos do mundo, reduziu a sua participação na empresa, vendeu ações da Azul nesse contexto todo que a gente está vendo, né, de queda dos papéis por conta de rumores de recuperação judicial. Agora, a participação da BlackRock na Azul é de 4,71% do total de ações preferenciais da empresa, ou seja, a gestora aí reduziu a sua participação para 4,71%. Em comunicado, a Azul disse ter sido informada pela gestora que as participações societárias detidas passaram a ser agora de forma agregada, né? 14.841.000 ações preferenciais e 331.000 ADRs, que representam ali 995.000 ações preferenciais. Com isso, no total, a casa tem ali 15,8 milhões de ações preferenciais da Azul por meio de todos esses instrumentos. Além disso, né, a gestora ainda tem 590 mil instrumentos financeiros e derivativos que são referenciados em ações preferenciais com liquidação financeira. Segundo a BlackRock, o objetivo ali dessa participação societária é estritamente de investimento, ou seja, eles não querem alterar o controle acionário ou mexer na estrutura administrativa da empresa. Esse movimento aqui, como eu falei aqui para vocês, né, ele ocorre num momento aqui bastante delicado para a Azul, né, que a companhia segue com esses rumores aqui de recuperação judicial, né? Vocês viram que tudo começou com uma notícia da Bloomberg, né, de que, com fontes a par do tema, né, eles conversaram com pessoas que estavam aí a par do tema e revelaram que a Azul tem estudado vários caminhos, né, para tentar solucionar, né, equacionar o seu problema aí de dívida financeira. A Azul que fechou o último trimestre, né, o segundo trimestre de 2024 com uma dívida bruta aí de 28 bilhões, um crescimento de 15% se a gente comparar com os 24 bilhões que a gente viu no fim do trimestre anterior, né, no fim do primeiro trimestre desse ano. E aí, por conta dessa dívida, as fontes aí que foram entrevistadas pela Bloomberg falaram que tem várias opções da mesa que incluiriam ali novas emissões de dívida, ofertas de ações e até mesmo, de fato, uma recuperação judicial, que seria, aliás, uma recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né, o procedimento que a gente conhece como Chapter 11, que, aliás, é o mesmo procedimento que a Gol tem feito, né, como vocês acompanharam aí no mercado, lá em meados de janeiro, a Gol pediu aí recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né, pediu esse
procedimento de Chapter 11. Então essas são as últimas novidades da Azul. Relembro todos vocês, né, que as ações estão em queda, estão caindo bastante, né? Hoje elas caíram 3,6% nesse contexto aí dessa novidade aí sobre a BlackRock, só que só nos últimos 30 dias os papéis estão caindo 38%. Se a gente considerar desde o início do ano, ou seja, desde o primeiro pregão de 2024 até agora, as ações da Azul estão desvalorizando 67%. Então assim que a gente tiver mais novidades sobre o tema, a gente traz para vocês aqui na live das 19 horas. E agora eu passo para as novidades que a gente tem sobre a Oi, que essa sim já está em recuperação judicial, né? Aliás, está na sua segunda RJ. E a gente teve novidades aí justamente dentro do plano de recuperação judicial da companhia, porque os credores aprovaram ali, né, a extensão do prazo para o fechamento da segunda rodada do processo de alienação da unidade produtiva isolada, UPI, da ClientCo, né? Além disso, né, a carteira de cliente de banda larga fixa via fibra ótica da empresa. Com isso, né, com essa prorrogação, a nova data limite para o fechamento do leilão da Oi ficou marcada para o dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, o último dia deste ano que nós estamos agora. A primeira rodada do leilão da ClientCo recebeu uma única proposta e o valor ficou bem abaixo do que era esperado pela empresa. Vai lembrar, né, que a Liga Telecom, né, que é uma empresa ligada ao empresário Nelson Tanúrio, foi a única interessada no leilão, oferecendo ali 1,03 bilhão de reais pela ClientCo, né, no leilão aí pela ClientCo. E vale lembrar, né, que como eu falei aqui, a expectativa de um valor muito maior, né? A Oi esperava 7,3 bilhões de reais aí a serem ofertados pelos credores. Com isso, né, serão ofertados pelo mercado, né? No caso, a Liga Telecom do Tanuri foi quem fez a oferta. E aí, com isso, os credores recusaram a proposta, né? Que foi feita ali no início do mês de agosto e anunciaram uma nova rodada do leilão. Ou seja, eles tentaram vender esse ativo aí, a proposta veio ali na casa do 1 bilhão de reais, eles estavam esperando mais de 7 bilhões de reais, os credores recusaram a proposta e agora vão fazer um novo leilão. E agora o prazo, como eu falei para vocês, vai ficar até o final desse ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2024, devemos ver novos lances aí pela ClientCo, né, que está atrelada à Oi, no âmbito do plano de recuperação judicial da companhia. Essas são as últimas novidades que a gente tem por aqui sobre a companhia. Assim que a gente tiver mais atualizações sobre o tema, a gente traz para vocês aqui na live das 19 horas. E como eu falei para todo mundo, né, hoje é quinta-feira, né, hoje é dia de participação da Suno Consultoria aqui na live das 19 horas, o quadro que a gente chama aqui de Seu Consultor Responde. Então, se você tem perguntas, aliás, para a gente, né, pode mandar por aqui no chat, né? Se você tem alguma dúvida sobre investimento, sobre planejamento financeiro, pode mandar aqui no chat para a gente, porque a gente selecionou algumas que foram mandadas nas caixinhas de perguntas do Instagram. E hoje eu estou aqui com o Igor Castilho, lá da Suno Consultoria, para responder as dúvidas de vocês. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Eduardo? Boa noite pessoal que está nos acompanhando. Obrigadão aí pela sua participação e vamos para o que interessa aqui, bora falar sobre, né, como é que vieram essas dúvidas, né? A gente selecionou, como sempre, 3 perguntas aqui do pessoal que acompanha a gente, foram todas aí do Instagram, né? E a primeira pergunta aqui é a seguinte, né? Recebi herança, não precisarei desse dinheiro, eu quero preservá-lo e multiplicá-lo. Como a Suno me ajuda nisso? Eu acho que vocês aí da consultoria têm bastante a dizer nesse sentido, né? Com certeza, Eduardo. Tem, inclusive, até aproveitando o gancho, né, da dúvida do pessoal, é muito comum para a gente aqui na consultoria vir clientes que têm recebido herança e quer uma orientação para fazer uma gestão do patrimônio, tá? E aqui na consultoria nós temos um atendimento totalmente personalizado e alinhado com aquilo que o cliente está buscando. Então, quando o cliente chega para a gente aqui, a gente vai ter alguns processos, né, que a gente faz aqui na consultoria. Dentro desses processos, a gente vai ter uma entrevista com o cliente, vai entender o que ele está buscando, tá? Para ter este atendimento totalmente personalizado e alinhado. Então, acredito que a consultoria é fundamental, vai te dar esse suporte. E não é só essa orientação inicial. Depois que a gente começa a ter esse atendimento para o cliente, nós temos que alocar os ativos dele nos produtos ali que mais estão em linha com aquilo que ele está buscando e também fazer o acompanhamento. Então, nós temos algumas diretrizes iniciais, então a gente vai entender o que o cliente está buscando,
vai entender qual que é o perfil dele. Tem cliente que quer ter uma carteira um pouco mais conservadora, voltada para dividendos, outros clientes quer ter uma carteira um pouco mais voltada ali para valorização do capital. E nós vamos fazer esse atendimento totalmente personalizado, entendendo o que ele está buscando, e conforme for estruturando a carteira, deixando uma carteira um pouco mais robusta, começa a vir um recebimento de dividendo um pouco maior, nós temos aí o atendimento mensal, onde a gente consegue aproveitar as melhores oportunidades que o mercado nos proporciona, e tudo isso é feito em conjunto ali com o cliente. Então, acredito que é de fundamental importância a consultoria neste processo aí, quando o cliente recebe uma herança, tem dúvidas em como que vai fazer a gestão do patrimônio, como que vai manter esse patrimônio, ter uma rentabilidade pelo menos em linha aí com a inflação. Então é muito importante que tenha este acompanhamento para a gente direcionar o cliente da melhor maneira possível. Perfeito. Lembrando aí, só antes de ler a próxima pergunta, né, para o pessoal que está assistindo a gente, se vocês tiverem interesse, né, como o Igor bem falou, são profissionais que montam a carteira personalizada, né, então não é simplesmente uma carteira recomendada, é um profissional que realmente vai sentar do lado de vocês para analisar o que está mais adequado ao perfil, mas as carteiras aí da Suno, elas sempre batem os principais índices, né, CDI, Bovespa e tudo mais. Se vocês tiverem interesse nisso, só apontar para a câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui no canto, ou então clicar no link que está aqui na descrição da live, que aí o time da Suno Consultoria entra em contato com vocês para marcar uma reunião, para fazer aí os alinhamentos. E agora voltando aqui para as perguntas de hoje, né, a segunda pergunta já é a pergunta sobre ação específica, né, acho que é uma pergunta bem curiosa, que aliás é uma ação que está bem abordada na live de hoje, né, que é Vale 3. Um dos nossos seguidores perguntou o seguinte: Vale 3 é um meio de se expor ao dólar? E eu acho que ele está se referindo ao fato de que, né, Vale inclusive reporta o balanço em dólar, né, tem boa parte da sua receita aí dolarizada. Com certeza, Eduardo. A Vale, quando a pessoa investe na Vale, de certa forma, está tendo uma exposição ao dólar, tá? Do que a Vale produz ali, 11,8% do que é produzido fica no Brasil e o restante é todo voltado para o mercado internacional. Então, mais ou menos aí 88% da venda da Vale, pelo menos da parte de metais pesados ali, é toda exportação. E, inclusive, até pegando o gancho do que você falou durante agora o noticiário, 62,9% do que é produzido, do que é exportado para a Vale, vai para a China. Então, por isso que, às vezes, quando o mercado chinês está um pouco estagnado, acaba refletindo muito bem no preço da Vale. Mas, como a grande maioria do faturamento da Vale é em dólar, então é uma forma de você diversificar o seu patrimônio em dólar. Lógico que a gente recebe os dividendos aqui, tudo em real, mas a grande maioria das receitas da Vale é oriunda aí de uma moeda forte que é o dólar. Perfeito. E só complementando, aliás, o que o Igor falou, né, a gente vê isso até em outras empresas da Bolsa, né, os frigoríficos também, boa parte deles tem um EBITDA também atrelado ao dólar, então acho que esse inclusive é até um ponto interessante aí para os investidores, porque muita gente às vezes esquece de lembrar disso ao investir, né? Que dólar em alta é bom para algumas das empresas da bolsa. E fechando aqui com a última pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta bem simples, mas acho que é aquela pergunta de segurança que talvez muitos dos investidores tenham, né? Que é como se prevenir de grandes quedas na bolsa. E até eu ia te perguntar, né? Como é que vocês orientam os clientes aí, né? O pessoal que às vezes já passou por grandes perdas de patrimônio. A gente teve um evento aí que foi bem famoso em 2020, que foi a pandemia, que a gente viu grandes quedas. Mas como lidar com esses momentos aí? A principal forma de se proteger dessa volatilidade da bolsa é diversificar e, sobretudo, entender qual que é o produto que você está investindo no seu patrimônio. Porque quando você sabe, entende qual que é o tipo de produto e qual é o perfil daquele investimento, você se sente mais seguro. Então, é aquela resposta de praxe, né? É importante que você tenha exposição em renda fixa, renda variável, na parte de renda fixa, ativos pré-fixados, pós-fixados, que tenham proteção em relação à inflação. Na parte de renda variável, nós temos ali, tem os fundos imobiliários, que é uma classe de ativos muito procurada, principalmente para quem está querendo receber os dividendos. Poxa, mas eu vou investir só em fundo imobiliário? Não, dentro da categoria de fundo imobiliário, nós temos alguns setores que a gente consegue diversificar o patrimônio. Então, tem setor de shopping, tem de logística, tem de papel. E quando você diversifica os seus investimentos em setores diferentes, já é uma forma de você se proteger em relação a essa volatilidade.
Os ativos, tá? Quando eu cito os ativos, eu estou falando ali a parte de ação. É importante você saber, principalmente as ações, qual que é o tipo de ação que você está investindo. Então, saber qual que é o fundamento daquele ativo. Se ele está dando lucro, por que está dando lucro? Se está dando prejuízo, por que está dando prejuízo? Será que esse lucro é um lucro consistente que vai se manter para o médio e longo prazo? Ou pode ser um lucro oriundo de uma venda de um imóvel que impactou o resultado da empresa naquele trimestre? Vai se manter? Poxa, às vezes a empresa pode estar perdendo ali um pouco está com uma receita um pouco menor, só que às vezes eles podem estar investindo em outros projetos que vai trazer um retorno daqui 2, 3 anos. Então, quando você sabe qual o tipo de produto e qual o tipo de investimento que você está fazendo, com certeza você não vai ficar tão preocupado em relação à volatilidade. A Vale é um grande exemplo disso. É uma empresa que está sofrendo bastante, mas quem é assinante, quem está na consultoria, sabe qual que é o fundamento por trás disso e sabe se é um bom ativo ou não, né? Então, a grande volatilidade ali, você consegue amenizar ela com a diversificação. E também não podemos esquecer de investir na classe de ativos internacional, né? Ter exposição a uma moeda forte, a uma economia forte também é fundamental para equilibrar o patrimônio. A gente consegue sair do risco Brasil, do risco local, de alguns ruídos e ter exposição lá fora, assim como quem investe lá fora também investe aqui, consegue ter essa diversificação. Então, acho que os grandes pontos para suportar um pouco melhor essa volatilidade que o mercado, principalmente o mercado de renda variável, pode nos proporcionar, é ter essa diversificação e entender o que você está em qual produto você está investindo. Perfeito, é isso. Então, muito obrigado, Igor, aí, pela sua participação aí, pelo seu tempo aí para responder as dúvidas do pessoal aqui do Suno Notícias. Obrigadão, viu? Valeu, Eduardo, eu que agradeço. Brigadão. Então foi isso, essa foi a participação aí do pessoal da Suno Consultoria. Lembrando que, como eu falei aqui na live, né, o Igor e vários outros profissionais são quem orientam aí os clientes aí da Suno Consultoria. Se você quiser fazer parte desse time, só clicar no link que está na descrição ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no canto. Você vai preencher os seus dados, leva menos de um minutinho e aí o time aqui da Suno Consultoria entra em contato aí para alinhar uma reunião, para alinhar uma carteira aí direcionada para os seus objetivos. Lembrando, como eu falei, é uma carteira personalizada aí para os seus objetivos, para o que você, para o quanto você tolera de risco e tudo mais. E são carteiras vencedoras aqui da Suno que superam os principais índices como o Ibovespa, CDI e o IPCA. E aí com isso, né, sendo assessorado por bons profissionais, você consegue aí dormir tranquilo sabendo que a sua carteira sempre vai estar rendendo acima do Ibovespa e dos principais índices. E agora sim, no finzinho da live eu posso falar um pouco sobre os indicadores do dia e também sobre como é que tá a agenda de amanhã. Hoje que, como vocês sabem, né, quem assistiu a live de ontem, viu que hoje a agenda estava extremamente cheia. A gente teve o dia marcado, inclusive, por divulgação de contas públicas aí, né, por parte do governo. O Tesouro Nacional ali revelou, né, que o déficit primário do governo central foi de 9,28 bilhões de reais no acumulado do mês de julho, que é um déficit que veio até relativamente dentro das projeções, né? Inclusive o Santander emitiu um relatório dizendo que é um número sem surpresas e é um déficit bem menor do que a gente viu em julho do ano passado, né? Porque em julho de 2023 o déficit tinha sido de 35,9 bilhões. E aí com esse dado, né, com esses 9,28 bi de déficit de julho, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro até julho, o governo central está com um déficit acumulado de 77,8 bilhões de reais. Esse é um número um pouquinho melhor do que o do ano passado, que era de 79,1 bilhões de reais. E se a gente pegar uma janela de 12 meses, aí sim, o déficit é bem maior, fica na casa dos 233 bi de reais. Além disso, ao longo dessa quinta-feira, a gente viu a divulgação de alguns PMIs lá dos Estados Unidos, que vieram acima das projeções do consenso de mercado. Tivemos a divulgação dos dados também de pedidos iniciais por seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, que vieram um pouco melhor do que o esperado, né? Eles vieram em 227 mil, a expectativa do mercado era 231 mil, lembrando que são pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Então, quanto menor o número, melhor. E além disso, a gente também teve aqui no Brasil, né, aqui do mercado doméstico, divulgação dos dados da balança comercial, que ficou positiva em 4,8 bilhões de dólares, mas ficou também abaixo das projeções do consenso do mercado, porque os analistas estavam esperando 6,1 bilhões de dólares aí de superávit na balança comercial. Então, os dados aí da balança frustraram as projeções. É isso que a gente teve por hoje, né? Os principais destaques dessa quinta. E para amanhã, sexta-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado,
Temos aí alguns indicadores que valem a pena ficar de olho. Aliás, temos a divulgação do indicador mais importante de toda essa semana, que é o payroll, que sai às 9h30 da manhã, um indicador que mostra aí como é que está o mercado de trabalho americano, né, quão aquecida está a economia americana, e esse indicador deve ser extremamente relevante, aí deve ser o indicador mais relevante da semana, que mais vale a pena ficar de olho. Como eu falei, sai às 9h30 da manhã, e ele é muito relevante no contexto atual, né, já que grande discussão desse ano, né, o grande tema de 2024 tem sido esse debate aí sobre quando que o Federal Reserve, não Fed, inicia o seu ciclo de flexibilização de política monetária, né? E esse dado aqui ele deve ser bem importante aí para ditar os rumos da política monetária americana. Além disso, ainda amanhã, ainda na sexta-feira, temos outros 3 indicadores que vale a pena ficar de olho. Tem dados aí da balança comercial da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro, que sai às 3 horas da manhã por conta do fuso. Temos dados de PIB e também dados de emprego que saem aí sobre a zona do euro, né, sobre o bloco econômico inteiro. São dados divulgados às 6 horas da manhã e 8 horas da manhã temos o IGPDI aqui do Brasil. Mas como eu falei, o grande foco é o payroll, que sai 9h30 da manhã, que deve ser esse indicador aí que, a depender de como vir, né, ele pode mexer bastante com o mercado, com as bolsas e até afetar o Ibovespa por aqui. Então, é de longe o indicador mais relevante dessa sexta e dessa semana inteira aí, para você ficar de olho. E com isso, com esses 31 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado para todos vocês que acompanharam essa edição da live das 19 horas. De novo aí, peço para vocês deixarem um like. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E eu vou me despedindo, então. Uma ótima noite de quinta aí para todo mundo. Um abraço, bons negócios e tchau, tchau.